Sejam bem-vindos a mais uma aula com a Prof. Eliane. Hoje nós vamos aprender o que é uma dízima periódica, certo? Então vamos lá. O que é uma dízima periódica? É um número decimal infinito que tem um período. Toda dízima periódica é um número racional. Por que é um número racional? Nós aprendemos os conjuntos numéricos e dentro dos conjuntos numéricos nós vimos que todo número racional pode ser escrito em forma de fração. Então a dízima periódica, como é um número racional, ela pode ser escrita em forma de uma fração. Ou é por isso que ela pode ser escrita, né? Porque ela é um número racional. Então nós temos uma dízima e nós podemos achar essa fração. A fração. Essa fração é chamada de fração geratriz. Então, o que é uma fração? Encontre a fração geratriz de uma dízima periódica. É a fração que dá origem àquela dízima periódica. Como fazer isso? Bom, primeiro, nós temos que saber que existem dízimas simples e dízimas compostas. Quando é que nós temos dízimas simples? Por exemplo, toda dízima simples é quando nós temos a parte inteira e logo à direita da vírgula já vai vir o período. O que é o período? É o algarismo ou os algarismos que vão se repetir. Então, por exemplo, 0,7777 aqui reticências, que pode ser escrito de forma abreviada, 0,7, o tracinho vai sempre em cima do período, ó, um traço, o 7 é o período. Período é quem se repete, o algarismo que está se repetindo é o 7. Então, nós temos uma dízima simples. Por quê? Porque eu tenho a parte inteira e à direita já começa o período. Essa aqui, outro exemplo de dízima simples. Eu tenho a parte inteira, que é o que vem à esquerda da vírgula, sempre, e à direita já vai iniciar o período. Ó. Aqui eu tenho 41 pontinhos. O que vai se repetir? O 41, por isso a forma abreviada escrita desta forma. 1,41 com tracinho em cima, pegando no 41. Uma dízima simples. Então, dízima periódica simples é quando eu tenho uma parte inteira e à direita da vírgula já começa o período. Dízimas compostas são as dízimas, então, que podem ter parte inteira, mas que à direita da vírgula vai ter algo diferente do período, algum algarismo. Sempre vai iniciar com um algarismo que não faz parte do período. Por exemplo, 0,36, aqui eu esqueci de colocar mais um 6. Aqui, só para me dizer quem é que está se repetindo, senão não daria para ver. 0,3666. O que está se repetindo? O 6. 6 é o nosso período, mas tem o 3 que não faz parte do período. Então, por isso é uma dízima composta. E a forma abreviada é 0,36 e o tracinho em cima do 6, que é o 6, que é o período. Temos outro exemplo de dízima composta, 12,53232. O que está se repetindo? 32, 32. Então, a forma abreviada, eu vou copiar tudo até o 32 e colocar o traço em cima. Estão vendo que tem um 5 que é diferente, não faz parte do período, e ele está à direita da vírgula. Então, esta dízima também é uma dízima composta por causa disso. Então, temos dízimas simples e dízimas compostas. Existem várias técnicas de encontrar a fração geratriz, a fração que dá origem à dízima. Eu vou explicar uma regrinha que não preciso fazer cálculos, só você tem que saber a regra, certo? Então eu vou iniciar dando exemplos das dízimas simples com parte inteira zero. Então aquelas que começam com 0, e já vai para o período, tá? Existe uma regrinha para isso e uma regra bem fácil. Qual é a regra? Bom, aqui eu tenho uma primeira dízima, então simples, iniciando com a parte inteira 0, 0,4 e o tracinho em cima do 4. Isso quer dizer que vai se repetir, 4, 4, 4. Eu quero a fração, então eu vou colocar um traço divisório. No numerador, nós vamos colocar o período. 4 é o nosso período, é o que está se repetindo. E no denominador, nós vamos colocar tantos algarismos noves quantos forem a quantidade de algarismos do período. Eu tenho um algarismo aqui, né, no período. Então, 1 9. 4 nonos. Tá feito. Agora é só tentar simplificar a fração. Se der para simplificar, 4 e 9. 4 é somente divisível por 2 e por 4. 9 é por 3, então não dá para simplificar. Se você pegar a calculadora e tirar a prova real, 4 dividido por 9, você vai encontrar 0,444. Vamos para o próximo.
0,31. O traço está em cima do 31. Isso quer dizer que a direita já começou o período. Essa é uma dízima simples e a parte inteira é zero. Regra, coloca o traço, no numerador o período, que no caso é 31. E no denominador agora, quantos 9 nós vamos pôr? 2, porque eu tenho 2 algarismos, 9, 9. Tento simplificar, se não der para simplificar eu deixo assim. Pega a calculadora e faz a divisão. 31 dividido por 99, você vai ver que você vai voltar aqui 0,31, então está correto. Próximo exemplo, 0,278. O traço está em cima do 278. É uma dízima simples e começa com 0. Por que é simples? Porque a direita já inicia o período. Qual é a regra? Coloca o traço, coloca todo o período, 278. Quantos 9 nós vamos por aqui? 3. Um 9 que vai ser do algarismo 2, 1 para o 7 e 1 para o 8. Tento simplificar a fração. Se não for possível simplificar, está pronto. 278 dividido por 999 vai voltar aqui. É uma regra bem simples, né? Para quando tiver dízima simples com parte inteira, 0. Para as próximas compostas e com simples com parte inteira diferente de 0, tem outra regrinha e eu vou explicar na próxima aula. Lembre-se sempre de tentar simplificar as frações, porque em matemática, se for uma questão de alternativa, a resposta correta sempre vai ser simplificada, certo? Então, se inscreve no meu canal, compartilha com os amigos e espero que vocês tenham gostado da minha aula. Eu, você e a matemática.